Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Fatores Humanos na Aviação Civil. Na verdade, seja bem-vindo ao encerramento do curso de Fatores Humanos na Aviação Civil. Chegamos ao final. Vimos todo o conteúdo programático, agora você já sabe exatamente o que precisava saber nessa primeira fase de implantação do CRM, que é essa fase de consciência, de absorção de conteúdos. E nós passamos por esse roteiro aqui. Na primeira aula nós falamos sobre o que é fator humano, sobre os fatores humanos, sobre os conceitos, sobre o histórico e sobre a documentação de fatores humanos, lembra? A gente falou da documentação da OACI, a documentação da ANAC. Na segunda aula a gente falou que a OACI recomenda 2 modelos de análise de fatores humanos e nós estudamos na aula 2 o modelo Shell e na aula 3 o modelo Reason. Nós fizemos essa análise aí. O modelo Shell é aquele que coloca o ser humano no meio do processo, né? E faz a relação, né? O liveware, o ser humano no centro do processo, e faz a relação do liveware com o software, com o hardware, com o environment e com o outro liveware. Esse é o modelo Shell. E o modelo Reason é aquele que coloca as barreiras, é o modelo do queijo suíço, lembra que eu chamo de queijo de coalho? Que as falhas, elas ocorrem e no alinhamento das falhas você tem uma linha de oportunidade, pode ter o acidente aeronáutico lá no final. Falamos desses 2 modelos. E aí fizemos o recorte na aula 4 especificamente para o CRM. O CRM como ferramenta de melhoria ou de diminuição da possibilidade de um acidente naquela parte do Shell que fala da relação entre homem e homem, né? Liveware. Você ali tem um problema que é o trabalho de equipe. Como minimizar o trabalho de equipe? O CRM é uma ferramenta gerencial que minimiza o impacto e facilita o trabalho de equipe. A gente estudou isso, a gente viu o histórico do CRM, o conceito de CRM e as fases de implantação. Lembrando que esse curso faz parte da primeira fase de implantação do CRM. Depois a gente foi para os pilares do CRM. Falamos de comunicação, como deve ser a comunicação, tem que ser processual. Falamos que a comunicação ela tem barreiras, ela tem ruído, e nós falamos das ferramentas para a gente reduzir esses problemas de comunicação. Falamos do checklist, nós falamos do briefing, do debriefing e da crítica, e nós falamos da assertividade, de falar com assertividade para reduzir os problemas de comunicação. Na sexta aula nós falamos especificamente de como deve ser o briefing, como deve ser o debriefing e como deve ser a crítica. Lembra da crítica? Nunca pessoal, sempre buscando a melhoria do desempenho. Na aula 7 nós falamos da tomada de decisão, como é que é o mecanismo de tomada de decisão. Falamos que algumas decisões elas podem ser pré-fabricadas, elas estão prontas ali no checklist, no manual operacional, e outras são na hora, feito caldo de cana, né? Tem que ser na hora. E nós vimos aí as ferramentas para essa tomada de decisão. Na aula 8 nós falamos sobre o gerenciamento de equipe propriamente dito, né? Nós vimos ali a geração Y, a Web 2.0, vimos ali aquela questão do coach hoje, o ensinamento hoje ele está muito mais o aluno buscando do que um professor simplesmente colocando ali para ele e ele de forma passiva vendo aquilo. A gente falou sobre isso, sobre esse gerenciamento de equipe. Na aula 9 nós falamos sobre a resolução dos conflitos, como é que se faz uma resolução de conflito, quais são as características, a questão do dano que o conflito traz para a operação. Na aula 10 falamos sobre liderança, sobre os tipos de liderança, sobre a liderança situacional, que é a liderança que nos interessa no CRM. Eu combati a falácia do pessoal que fica colocando chefe contra líder, isso não existe, né? Eu expliquei para você o meu ponto de vista sobre isso. Na aula 11 nós falamos sobre consciência situacional, né? Eu perguntei lá o que a vaca bebe, né? Você provavelmente respondeu errado porque eu te induzi ao erro fazendo encadeamento ali de imagens e você é difícil resistir a isso. Se você conseguiu resistir, parabéns. Se não conseguiu, fique tranquilo, você está na maioria. E por fim, na 12ª aula, nós falamos sobre as 15 condutas e atitudes genéricas, é claro, para você, na perspectiva do CRM, para você manter alto o nível de segurança operacional.
Depois de ter passado por tudo isso, eu tenho certeza absoluta que você atingiu nossos objetivos e que você é capaz de conceituar fatores humanos, você já sabe, descrever os métodos de análise de fatores humanos na aviação, o Shell e o Reason, caracterizar o CRM como método de gerenciamento de fatores humanos eficaz na aviação, você sabe disso, porque ele resolve a questão do trabalho em equipe, descrever a comunicação, a crítica, a tomada de decisão, a liderança e a consciência situacional como pilares do CRM, a gente se dedicou a isso e você é capaz de fazer essa descrição de cada um desses pilares aí. E por fim, eu tenho certeza absoluta que você agora valoriza as condutas e as atitudes que elevam a segurança operacional e o relacionamento entre as pessoas dentro de uma equipe através da aplicação do CRM, visando sempre a melhoria da segurança operacional. Então, chegamos assim ao fim do nosso curso de fatores humanos na aviação civil, nosso CRM. Foi um prazer tê-lo a bordo do portal Braga Academy. Espero que você tenha gostado do curso, tanto quanto eu gostei de montá-lo e apresentá-lo aqui para você. E se você é aluno do curso de comissários, eu te vejo na próxima disciplina. Se você é piloto, eu te vejo no próximo curso desse de aperfeiçoamento. Ou se você está por aí amante da aviação como eu te vejo nas aerovias. Seja muito bem-vindo ao portal Braga Academy e obrigado pela sua companhia nas últimas aulas.